Nós iremos falar hoje sobre a história do direito, o direito primitivo e os povos ágrafos. A pauta da abordagem se dá em breves comentários sobre a história da escrita, a Mesopotâmia e Hammurabi e o direito dos povos ágrafos ou sem escrita. Iniciamos a questão falando sobre o início da história. Para a maioria dos historiadores, a escrita é o meio mais completo e seguro de reconstruir o passado. Por isso, para eles, a história começa quando o povo começa a escrever. Nós temos uma linha do tempo, e para definir essa questão, que estabelece 2 pontos de referência para a história do direito, antes e depois da escrita. A invenção da escrita nos idos de 4.000 a.C. é a referência que delimita entre a pré-história e a história do direito. Então, é a partir deste ponto que nossa pauta de diálogo se dará hoje. Vamos iniciar falando sobre a invenção da escrita. Então, a primeira forma de escrita que nós temos no mundo representativa para especificamente a questão do direito é a escrita cuneiforme. Ela foi gravada em placa de argila, surgiu na Mesopotâmia por volta de 4.000 a.C. e é a representação de um conceito, palavra, sobre a forma de desenho, chamada de pictografia. Inicialmente, a invenção da escrita cuneiforme, ela serviu para registrar o comércio e as atividades burocráticas do Estado. Historicamente, para que a gente possa entender, via de regra, a questão da escrita e a importância dela, e delimita a questão entre a pré-história e a história do direito, é o uso do pergaminho de letras sagradas, como existia no Egito, por exemplo. O pergaminho era feito a partir de fibras vegetais ou de pele de animais, a exemplo do papiro egípcio. Nos pergaminhos dos egípcios antigos, eles registravam os hierógrafos, figuras que expressavam uma ideia de um som. Esse tipo de escrita também foi utilizado pela sociedade maia. No Egito Antigo, apenas sacerdotes, membros da realeza e escribas conheciam a arte da leitura e da escrita. Os hierógrafos foram decifrados no século XIX por Champollion, após um soldado de Napoleão encontrar a pedra de Roseta no ano de 1799. Passada a questão da escrita cuneiforme, dos papiros egípcios, nós podemos apresentar como outra referência a difusão do alfabeto. A difusão do alfabeto ela tem origem no ano de 1300 a.C., ela é de origem semítica, e o objetivo era controlar o comércio, ou seja, o alfabeto inicialmente tinha 22 letras consonatais, que eram sinais que indicavam elementos sonoros. Ela foi aperfeiçoada pelos gregos em 900 a.C. com a inclusão das vogais. Então, o alfabeto grego ele deu origem ao alfabeto latino e, inclusive, nós utilizamos da língua portuguesa. Um outro elemento importante para a difusão da escrita, de um modo geral, se dá com a invenção do papel e da imprensa. A referência aqui são dos chineses, que inventaram o papel no ano de 1005. Para escrever, eles utilizaram a xilogravura, que era uma gravação em pedra e cópia manual. Essa técnica da xilogravura é usada na cultura brasileira chamado de escrita xilográfica. No século XI, os chineses criaram tipos de terracota e madeira para a impressão das letras e da escrita de um modo geral. O outro elemento bastante importante, mais em contexto mais atual, é a questão da imprensa moderna. Na Europa, antes da invenção da imprensa, os livros eram todos copiados por um escriba,
manualmente. O escriba era a pessoa que tinha essa atribuição de escrever manualmente todas as decisões, todas as compilações, fossem elas jurídicas ou não. No século XV, o alemão Gutenberg criou caracteres móveis de chumbo para fazer a impressão, e aí surgiu a imprensa moderna. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia, com a tiragem de 180 exemplares. O processo todo acelerou e aumentou a produção de livros, contribuindo para a difusão da cultura da escrita. Um outro processo, do ponto de vista mais atual também, é a indústria impressa. No século XIX, estava em curso, em plena primeira revolução industrial. Os órgãos da imprensa eles adotaram máquinas que aceleraram o processo da fabricação de livros e jornais em grande escala. O surgimento da celulose barateou por demais os custos da produção. O aumento populacional, a consolidação da burguesia e a formação do proletariado se tornaram as bases para massificar a produção e o consumo de livros e jornais no mundo inteiro. Então, o que a gente tem que considerar um questionamento que vai ser feito do ponto de vista histórico e jurídico é se colocar da seguinte maneira: existe direito antes da escrita? Se nós vemos que ao longo do tempo há uma tão importância dedicada a esse capítulo da história da humanidade, que foi a invenção da escrita como uma forma de perpetuar o conhecimento ao longo da história da humanidade, será que os povos que não haviam desenvolvido essa escrita, eles teriam a condição de ter um arcabouço jurídico ou um conceito ou uma ideia de um movimento jurídico propriamente dito, mesmo que eles não tivessem discutido, mesmo que eles não tivessem criado uma escrita formal? Vamos ver isso mais à frente. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos falar sobre, já que colocamos aqui a questão da escrita, né, uma referência que nós temos de suma importância se dá através da Mesopotâmia, né, que em resumo significa terra entre rios. Os rios aqui são os referidos, são os rios Tigre e Eufrates, e é uma área atual onde está o Iraque. Ele é uma região com clima seco e quente a maior parte do ano, e várias cidades com governo centralizado. São as cidades-estados, ou seja, cada cidade ela detém uma condição única e específica jurídica e organizacional. Então, a cidade-estado na Mesopotâmia, ela cobrava impostos e distribuía tarefas. Se o rei dominasse outras cidades, ele formava um reino. Se o rei dominasse outros povos, ele formava um império. O primeiro império babilônico na região mesopotâmica vai do ano 2000 ao ano 1700 a.C. Dentre os povos que invadiram a área dominada pelos acádios, destacam-se os amoritas, que eram babilônicos, vindos do deserto da Arábia. Eles venceram as cidades sumérias e impuseram o seu domínio sobre a Mesopotâmia. Então, um dos primeiros reis babilônicos foi o Hammurabi. Por isso que nós colocamos aqui a questão da Mesopotâmia de Hammurabi. Ele foi um dos primeiros reis babilônicos, o Hammurabi, como eu disse, que além de ampliar o Império Babilônico, foi um grande legislador, na verdade responsável por criar o primeiro código legislativo que se tem notícia, no qual era baseado na lei de Italião e tinha como lema olho por olho, dente por dente. As leis insertas no Código de Hammurabi, que foi o primeiro conjunto de leis escritas da humanidade, produzido durante o primeiro Império Babilônico,
foi baseado no princípio, repito, do olho por olho, dente por dente, e ele defendia a vida, a propriedade, a honra e a família, muito embora de forma bastante rigorosa. O Código de Hammurabi ele representa um dos primeiros conjuntos de leis escritas da humanidade. Acredita-se que foi escrito pelo próprio rei Hammurabi, aproximadamente em 1772 a.C. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901 na região da antiga Mesopotâmia e encontra-se atualmente no Museu do Louvre, em Paris. O código é baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Contém 281 artigos e elas foram dispostas sobre regras e punições para os eventos da vida cotidiana de um modo geral. O Código de Hammurabi ele é uma compilação dos procedimentos jurídicos que tem como uma das principais leis o princípio de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Então, ela abrange quase todos os aspectos da vida babilônica, dentre eles comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, escravidão, entre outros. Seguindo na esteira da escrita com relação à importância e à divisão que ela tem com relação entre a pré-história do direito e a história do direito, o direito dos povos sem escrita, ou a ideia inicial, existe direito sem escrita? É possível? José Fábio Rodrigues Maciel e Renan Aguiar afirmam o seguinte: no momento em que os povos entram na história, a maior parte das instituições jurídicas já existia, mesmo que ainda misturadas com a moral e com a religião, como o casamento, a propriedade, a sucessão, o banimento, dentre outros. Então, cada povo ele possui um sistema próprio de se perceber, de se organizar e classificar a sua realidade ambiental e cultural. Então, é óbvio que existe um direito antes da escrita. A ideia de estar junto em sociedade, independente de se ter uma definição, uma resolução do que vem a ser uma escrita propriamente dita, não nega a possibilidade da existência desse direito. Ao contrário, a única diferença é a forma como esse direito ele vai sendo passado de geração a geração. Então, o direito dos povos ágrafos são aqueles povos que não apresentam a inserção da escrita em sua cultura, em qualquer tempo ou lugar. Exemplo, o direito dos índios amazônicos, dos homens da caverna ou dos aborígenes. É uma situação atemporal. Então, nós podemos ter, em pleno século XXI, grupo de pessoas, como na Amazônia, por exemplo, que não tenham desenvolvido uma escrita formal, tal qual a gente a encontra a partir dos alfabetos. Na verdade, existem institutos próprios a cada sociedade, que definem com relação a casamento, a delitos, a contratos verbais, dentre outros. O fato de não ter uma escrita formal não significa dizer uma negativa da existência de um direito. Então, existe sim direito dos povos ágrafos. Os povos ágrafos, eles possuem características gerais. O que são esses direitos dos povos ágrafos? Quais são as características que vão definir o direito ágrafo? São elas. O direito ágrafo é um direito diversificado. Então, a diversidade é a primeira das características com relação a esse direito. Significa dizer, são direitos que apresentam peculiaridades. É um direito vasto. Para cada item ou situação existente na sociedade, nós vamos ter esse direito de forma diversificada. Uma segunda característica do direito ágrafo é a religiosidade. No caso em questão,
a religiosidade é a dificuldade de distinguir-se entre o que é jurídico e o que é religioso. Não há uma distinção entre uma norma jurídica e uma norma religiosa. A terceira característica do direito dos povos ágrafos é que ele é um direito em construção e nascimento, ou seja, é uma ideia de juridicidade que encontra-se no inconsciente do próprio indivíduo, que age de forma interiorizada, melhor dizendo, e a regra é que não é exacerbado com uma composição de conduta. Então, é um direito em construção, um direito em nascimento. Cada indivíduo, ele tem a possibilidade, né, de se posicionar frente a determinada situação específica. Então, são características gerais do direito dos povos ágrafos: a diversidade, a religiosidade e, por se tratar, um direito em construção e nascimento. Esse direito ágrafo, ele possui fontes, ou seja, de onde ele surge. Então, a primeira das fontes do direito ágrafo são os costumes, ou seja, a tradição de viver e conviver em comunidades. A segunda fonte do direito ágrafo são as normas ditadas pelo líder ou pelo soberano. Isso significa dizer que cabe ao líder e ao soberano de determinada comunidade a ordem impositiva e o seu descumprimento deve ser penalizado. E os precedentes. O que significam os precedentes? Como uma das fontes do direito ágrafo, além do costume, além das normas ditadas pelo líder ou soberano. Os precedentes significa dizer que toda vez que uma situação nova se apresenta, aquele que vai decidir, ele observa uma decisão anterior e, pela similitude entre a situação anterior e a forma como ela foi decidida, e em razão do fato novo que está para ser decidido, então aquele que vai julgar, aquele que vai decidir, observando a decisão anterior, poderá usá-la como precedente, né, para, por analogia, decidir um novo caso a partir daí. Então, as características gerais do direito dos povos ágrafos são a diversidade, a religiosidade e, por se tratar de um direito de construção e nascimento. Fontes desse direito são os costumes, as normas ditadas por líder e soberano e os precedentes. As primeiras leis escritas, né, elas podem ser conceituadas da seguinte forma. O que é o conceito de escrita? É o ato de passar para uma superfície símbolos que representam o que se está pensando, tornando possível que outra pessoa identifique e compreenda este pensamento. Isso é um conceito simples do que vem a ser escrita, e a gente referenciou alguns exemplos aqui a partir da escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Isso surgiu, o local de surgimento dessa ideia inicial se atribui à Mesopotâmia. As primeiras legislações escritas, além dessa, foram a lei de Unamu e Exinuma, que são desenvolvidas pelos reis sumerianos. São extremamente avançadas, porque elas tratavam de diversos assuntos, como, por exemplo, a questão da mulher, a questão da permissão do divórcio, e além de diversas controvérsias jurídicas, como no caso do adultério. Se nós trouxermos essas situações para um contexto brasileiro, por exemplo, no Brasil, a questão da independência da mulher casada surge como discussão apenas no ano de 1965. Havia, inclusive, o Estatuto da Mulher Casada no Brasil, em que se colocava que a mulher dependia para os atos da vida civil da aquiescência do seu esposo.
Então, os atos praticados pela mulher, com base no Estatuto da Mulher Casada, só teria validade se houvesse uma concordância por parte do seu esposo. A lei do divórcio no Brasil, por exemplo, ela surgiu no ano de 1900, a partir da década de 70, onde as pessoas que estavam casadas simplesmente, a partir do divórcio, poderiam contrair novas núpcias. Então, já naquela época, né, nas primeiras legislações escritas, nas leis de Unamun e Esnuma, desenvolvida pelos reis sumerianos, já havia referência a esses direitos. Como também já havia referências a controvérsias, como no caso do adultério. O adultério no Brasil, até 2005, ele era considerado crime. Deixou de ser crime a partir de 2005, né? E com isso, o adultério continua apenas como uma justificativa para uma solicitação de divórcio, por exemplo. Como é que era visto o adultério nas primeiras legislações escritas? O adultério era crime, assim como era crime no Brasil até 2005, com uma particularidade. O adultério, na época das primeiras legislações, era crime e a punição era para as mulheres. Então, a primeira divergência, né, ou controvérsia que a gente encontra é com relação ao papel da mulher dentro desse processo. O que na antiguidade, das primeiras leis, o adultério era algo só cometido pela mulher, né? Fica claro de que há uma mudança dentro desse processo. Então, é preciso entender que o processo histórico, ele se perfaz em duas frentes. Uma frente chamada de mudanças e outra frente chamada de permanência. O que isso significa? As mudanças são situações em que nós temos uma altercação ao longo da história de processos que vão sendo mudados ao longo do tempo. Por exemplo, a lei do divórcio, como eu disse aqui, ela chegou no Brasil a partir da década de 70. Antes disso havia a lei do desquite. Só que um detalhe, a lei do desquite, ela estabelecia que você, lógico, não era obrigado a continuar casado, no entanto, você não se permitia casar-se novamente. Na década de 70, essa ideia muda, né? E assim como tantas outras coisas mudam ao longo da história, que tem uma repercussão, um rebatimento no aspecto do direito. Então, uma outra questão que eu posso citar aos senhores é com relação ao direito de família ainda, é com relação ao Instituto da Adoção. Como é que funciona a questão do Instituto da Adoção no país? Houve, principalmente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata em específico a matéria, quando alguém adotava uma criança, na sua certidão de nascimento, constava filho adotivo. No entanto, a mudança, a forma como a sociedade vai encarando as novas relações familiares, motivou uma mudança na lei em que não há uma distinção entre filhos, seja ele adotado ou não. Um filho é filho, ponto final. O único impedimento que ainda possa permanecer entre o filho adotado, vamos colocar dessa forma, e a sua família originária são os laços consanguíneos, pura e simplesmente, nada mais do que isso. Então, os processos, como eu falei aqui, jurídicos, historicamente, são processos de mudança, mas também existem aqueles processos de permanência, ou seja, existe a necessidade de se manter algumas situações como uma forma de garantia de informar as gerações seguintes a importância da permanência de uma determinada situação histórica. Por exemplo, existe no direito um instituto chamado de tombamento de bens, de patrimônio histórico,
uma igreja, uma rua, uma praça. Então eles podem ser tombados pelo patrimônio, e aí eu posso citar algumas cidades como Ouro Preto, em Minas Gerais, posso citar Salvador, na Bahia, né? Então são cidades, posso citar Olinda, em Pernambuco, são cidades reconhecidas como patrimônio histórico da humanidade, porque a permanência delas nesse status, por exemplo, nos seus casarios, nas suas praças, na sua história propriamente dita, devem ser preservadas no sentido de se manter a identidade dessa sociedade. Então, juridicamente, existe o Instituto do Tombamento, que garante um processo de permanência desses status. Então, a história, ela tanto nos conduz a estarmos diante de processos de mudança, por uma necessidade cultural, política, etc., como também nos ajuda a ter um processo jurídico de permanência desses status como uma forma de manter a identidade cultural de um povo. Então, em linhas gerais, o que a gente pode estabelecer aqui é isso. Voltando à questão inicial do Código de Hammurabi, quando se fala, por exemplo, na situação de olho por olho, dente por dente, o que a gente tem que ver é o seguinte: essa prerrogativa, essa situação, nós podemos exemplificar. Olho por olho, dente por dente, significa, em linhas gerais, fazer justiça com as próprias mãos. No Brasil, né, uma situação jurídica que a gente pode estabelecer é que não se permite fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a regra geral. Quem for fazer justiça com as próprias mãos estará em curso no tipo penal exercício arbitrário das próprias razões. A própria lei penal dá alguns exemplos em que se permite fazer justiça com as próprias mãos em caráter excepcionalíssimo, como no caso da legítima defesa e do estado de necessidade. Ou seja, para se proteger ou para proteger a integridade de um terceiro, em algumas e específicas situações, quando o cidadão se vê acuado no sentido de ter que agir, muito embora contra a própria lei, isso estabelece um parâmetro em que uma permissão legal, em exceção. Então, via de regra, fazer justiça com as próprias mãos é um tipo penal em que a pessoa está em curso, um tipo penal chamado exercício arbitrário das próprias razões. Quando a exceção ocorra, ela se dá pelas características da própria lei, como eu citei aqui no caso da legítima defesa e do estado de necessidade. Portanto, para finalizarmos, nós temos que ter em mente o seguinte, de que o direito ele está em duas frentes, historicamente, da linha de tempo. Nós temos a pré-história do direito, ou seja, aquele período em que antecede o surgimento da escrita, a partir de 4.000 a.C. No entanto, nesse período, nós temos os povos ágrafos, ou a parte primitiva do direito. No entanto, os povos ágrafos, ou chamados povos sem escrita, eles possuem sim um sistema jurídico próprio, independente da existência ou não de uma lei escrita. A partir do surgimento da escrita, nós temos a chamada história do direito. Então, a partir daí, nós temos a antiguidade oriental, a antiguidade ocidental, a Idade Média, o direito moderno e o direito contemporâneo. Na Mesopotâmia, especificamente os povos babilônicos, e mais especificamente ainda com o rei Hammurabi, nós temos a referência inicial da escrita formal e do Código de Hammurabi, que se estabelece como premissa primordial o princípio basilar do olho por olho, dente por dente,
que, repito, no Brasil é terminantemente proibido, via de regra, sob pena de cometimento do tipo penal, exercício arbitrário das próprias razões. Até uma próxima aula. Ficamos por aqui.